Olha, aquela pergunta, será que eu estou guardando dinheiro suficiente? Ela tira o sono de muita gente, né? É uma dúvida super comum. Mas a boa notícia é que a resposta não precisa ser um chute no escuro, não. Sabe, existem modelos, fórmulas criadas por especialistas para dar um norte para a gente. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. O que os números realmente dizem sobre o nosso futuro financeiro. Então vamos direto ao ponto. Quanto dinheiro uma pessoa deveria ter guardado para cada fase da vida? Existe um número mágico? Uma meta específica para os 30, 40, 50 anos? A resposta pode ser bem mais estruturada do que se imagina. E hoje a gente vai explorar dois caminhos bem diferentes para encontrar essa resposta. Para começar, vamos pegar o modelo de um gigante do mercado, a Fidelity. Ela é uma das maiores gestoras de investimentos do mundo e desenvolveu uma fórmula que virou referência global. Vamos pensar nela como se fosse uma régua financeira, sabe? Para medir se alguém está no caminho certo para a aposentadoria. Mas antes de sair olhando os números, a gente precisa entender as regras do jogo. O modelo da Fidelity parte de algumas premissas bem importantes. Ele assume que a pessoa começa a investir lá com 25 anos e consegue guardar 15% da renda, todo santo mês. E o mais importante de tudo, o objetivo aqui não é substituir o salário, mas sim complementar a aposentadoria. Guarda bem essa informação porque ela vai ser fundamental mais para frente. A melhor forma de encarar o modelo da Fidelity é pensar nele como um mapa de verdade. Ele não mostra só o destino final, lá na frente, mas também os principais marcos durante o caminho. São como pontos de verificação, para garantir que a viagem financeira está no rumo certo. E aqui estão os marcos dessa jornada. Aos 30 anos, a primeira grande meta, ter o equivalente a um ano inteiro de salário guardado. 10 anos depois, aos 40, o alvo já é 3 vezes o salário anual. E é aqui que a mágica dos juros compostos começa a acontecer de verdade, sabe? Acelera tudo, até chegar na meta de 10 vezes o salário, lá pelos 67 anos. Ok, para a gente deixar isso mais concreto, vamos colocar em números. Imagina aí um custo de vida ou um salário de R$ 3.000 por mês. Isso dá 36 mil por ano, certo? Bom, com base nisso as metas ficam bem claras. Aos 30 anos, o objetivo seria ter guardado 36 mil reais. Aos 50, o salto é grande, 216 mil. E lá no final, aos 67, o alvo desse mapa da Fidelity seria de 360 mil reais. Agora a gente consegue visualizar melhor, né? Chegar nesses números parece ótimo, não parece? Mas é aqui que começa a parte mais crítica da nossa análise. Porque, ok, atingir a meta é uma coisa, mas o que exatamente dá para fazer com esse dinheiro? Qual é o verdadeiro propósito desses 360 mil reais? Então, vamos fazer um teste de estresse. Imagina a cena. A pessoa chegou na meta, 360 mil reais aos 67 anos. Aí ela começa a sacar aqueles 3 mil reais por mês, sempre corrigindo pela inflação para manter o poder de compra. A pergunta é, o que acontece? Esse dinheiro vai durar para sempre? E a resposta, gente, é um verdadeiro choque de realidade. O dinheiro acaba. Sim, ele acaba. Mesmo com o dinheiro todo investido, rendendo, aqueles saques mensais, corrigidos pela inflação todo ano, vão comendo fundo. E eles se esgotam em mais ou menos 19 anos. Isso quer dizer que, com 86 anos de idade, o saldo bateria em 0. E aqui está o pulo do gato. O modelo da Fidelity não está errado. Ele só foi projetado para um objetivo muito específico, ser uma aposentadoria complementar. A ideia é ter uma reserva para somar com outra fonte de renda, tipo o INSS, por exemplo. Ele não foi feito para ser o único sustento. É uma baita ajuda, com certeza, mas não é a solução completa. E se o objetivo for outro? E se a meta for construir um patrimônio que possa sustentar um estilo de vida para sempre? Bom, para isso existe outra fórmula, um outro destino, a chamada independência financeira. Vamos entender como isso funciona. A filosofia aqui é completamente diferente. Não se trata de gastar o dinheiro que foi acumulado até ele acabar. O objetivo é outro. É criar uma verdadeira máquina de dinheiro, onde se vive apenas dos juros, dos rendimentos, deixando o valor principal, o bolo, intacto para continuar gerando renda para sempre. E o cálculo para chegar nesse número é surpreendentemente direto. Passo 1, definir o custo de vida anual. Passo 2, e esse é o mais importante de todos, determinar a taxa de retorno real dos investimentos, ou seja, o ganho que sobra depois de descontar a inflação. E por fim, é só fazer uma conta de dividir custo de vida pela taxa real. Simples assim. Tá, mas o que é esse tal de retorno real? Vamos imaginar que os investimentos renderam 12% em um ano. Esse é o retorno nominal.
o bruto. Só que, se a inflação no mesmo período foi de 5%, é preciso reinvestir esses 5% só para manter o poder de compra do patrimônio. O que sobra, os 7%, esse é o retorno real. É o valor que pode ser sacado e gasto sem diminuir o bolo principal. Então, aplicando a fórmula para o nosso exemplo de 3 mil por mês, que dá 36 mil por ano, a gente divide esse custo pela taxa de retorno real de 7% e chegamos a um número bem diferente do anterior, algo em torno de 515 mil reais. Esse seria o valor necessário para gerar 3 mil reais de renda passiva para sempre, já descontando o efeito da inflação. Então, no final das contas, a gente tem dois modelos na mesa. O da Fidelity, com uma meta de 360 mil, e o da Independência Financeira, com uma meta de 515 mil. E olha, um não anula o outro. São simplesmente ferramentas para destinos financeiros diferentes. Essa imagem resume a diferença perfeitamente. O modelo da Fidelity é como um mapa, com marcos para guiar a jornada de quem busca uma aposentadoria complementar. Já o cálculo da independência financeira é a busca por um número final, um destino que permite viver de renda. Um foca na jornada, o outro no destino. No fim do dia, a pergunta mais importante não é quanto dinheiro se deve ter, mas sim para quê. O mapa de Marcos é extremamente útil para medir o progresso, sem dúvida. Mas antes de começar qualquer jornada, é essencial saber qual é o destino final desejado. É uma renda para complementar? Ou é a liberdade total de viver dos rendimentos? A resposta para essa pergunta é o que define todo o plano.